Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista para os aprovados do Time Foco 2023 e no episódio de hoje eu te convido a conhecer a história da Camila, que foi aprovada na Universidade Federal de Santa Catarina. Vai ter carioca morando em Santa Catarina. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer ela. Com vocês, Camila! Oi, gente! Ai, meu Deus, ela tá muito, assim, uma espécie já de íntima do YouTube. Não tá nem nervosa, né, Camila? Ai, tô sim. Tava só disfarçando, né? Só fingindo costume. Camila, conta pra galera que tá te assistindo quantos anos você tem e quanto tempo você ficou nessa jornada chamada Vestibular para Medicina. Eu tenho 20 e essa foi a terceira tentativa, né? Eu fiz o terceiro ano e depois fiz 2 anos de cursinho. Um eu fiz em outro e 1 ano eu fiz no Foco. Que obviamente foi o ano dessa lindíssima aprovação. Sim. Camila, conta pra mim quando é que surgiu essa vontade de ser médica? Cara, minha mãe diz que foi desde, muito criança. Eu nem lembro. A minha mãe falava que eu já falava que queria ser médica, que queria cuidar. E eu sempre gostei muito do corpo humano, assim. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha livro, tanto de bicho quanto do corpo humano. Meu pai tinha que ler pra mim toda noite, senão eu não ia dormir. Se ele ler antes, assim, antes de eu saber ler. Então, acho que é uma coisa de muito tempo. Que legal. E como é que foi teu ensino médio? Você era aquela aluna bem nerdzinha, bem dedicadinha? Ou você foi dessas que só foi pensar em vestibular mesmo no terceiro ano? Não, eu era bem... Assim, no primeiro nem tanto, mas no segundo eu já comecei a pensar. Nossa, no segundo eu lembro que eu aloprei, eu saía fazendo todos os vestibulares que aparecia, assim, até... Fiz até o vestibular da PUC, fui pra São Paulo, fiz tudo. Mas assim, na cara e na coragem, não tava se preparando especificamente. Não tava. Era assim, deixa eu ir lá fazer a prova. Só, vamos ver como é que é, vamos fazer um rolê lá, ver como é que é. Aí passei uma semana em São Paulo, fiz o USP e Unicamp, falei, vamos ver como é que é esse rolê, como é que são as coisas. E fiz fazendo. E chegava na hora da prova, via um monte de coisa que tu não tinha nem ideia do que responder, né? Ficava assim com aquela cara do, oi? Onde que era pra eu ter estudado isso mesmo? E aí, como é que foi no terceiro ano? Que aí já era aquela coisa mais pra valer, né? O terceiro ano, vou dizer que foi um pouco triste, porque eu fiz o terceiro ano na pandemia. Então, verdade. Foi logo no início, eu tive 2 semanas de aula presenciais. Foi o fatídico 2020. Sim. E aí acabou a convivência com os amigos, todo mundo trancado dentro de casa o ano inteiro. Pois é, e aula online, assim, foi meio corrido, porque o colégio demorou um pouco a voltar às aulas, então quando voltou a matéria teve que ser corrida, não foi tão bem vista, e eu fiquei assim, meio desesperada. Falei, caraca, vou ter que entrar no cursinho, porque eu vou ter que aprender muita coisa ainda, vou ter que dar conta disso tudo. E aí, você fez os vestibulares, quer dizer, mentira, em 2020 você nem chegou a fazer os vestibulares tradicionais. Não. O Enem ficou adiado para janeiro de 2021 e a UERJ ficou adiada para julho de 2021. E aí, como é que... Aí você terminou a escola, mas com todas essas pendências pro novo ano. Sim. E aí, como é que foi 2021 pra você? 2021... Que foi já seu primeiro ano depois de acabar a escola, né? Sim, sim. Eu fiz logo o Enem em janeiro, assim, não estudei começo de janeiro. Eu até ia estudar, meus pais falaram, não, aproveita o Natal, vê isso depois, faz o Enem, você ficou estudando 2020 inteiro. Porque mesmo de casa eu estudava pra tentar pelo menos manter a sanidade. Eu me ocupava com isso. E aí eu fiquei com um professor particular, assim, até a UERJ. Fiquei estudando biologia, física, matemática. Só que quando adiou a UERJ foi realmente um surto.
Porque eu tava me preparando pra discursiva o terceiro ano inteiro, porque o terceiro ano eu estudei física, matemática, mas eu tava vendo muito grosso de biologia e química. Somente das coisas que eu tinha mais dificuldade. Então, assim, eu fiquei arrasada. De repente, não ia ter mais discursiva. E não só a mudança do modelo de prova, mas o adiamento, né? Sim. Mais de um, na verdade. E aí, como é que foram esses resultados do vestibular que antecedeu o da aprovação? Como é que foi o resultado desse vestibular de Enem, de UERJ? Você já estava chegando perto, ainda ficou muito longe? Era aquele perto que não é tão perto. Tipo assim, se você fosse olhar a nota, tava perto, mas ainda tinha muita gente na minha frente. Uhum. Aquele, Típico de medicina. 10 pontos. Não passei por 10 pontos no Enem, mas aí tem 300 pessoas na sua frente. Foi mais ou menos isso. E no primeiro da UERJ, eu acho que eu acertei 50 acertos. E pra mim foi uma surpresa enorme, porque nos simulados que eu fazia 42, 43 no máximo. Então, quando saiu 50, eu fiquei em surto. Eu falei, meu Deus! Tá, provavelmente não vou passar, mas meu Deus, eu acertei 50. Foi assim... Te ajudou a acreditar que era possível, Sim. Né? E quando é que apareceu esse tal de Time Foco Medicina na sua vida? De onde surgiu? Na verdade, foi em 2020, uma amiga minha que também... Ela não queria medicina, ela queria psicologia. Mas ela acompanhava a Comu, porque a psicologia na UERJ também tem discursiva de biologia. Então, na época, ela acompanhava. E ela sabia que eu queria medicina, ela me mandou. Aqui tem a Comu, tem várias aulas que a Carol dá, vários materiais, tem simulado. Eu falei, pô, vou ver. Aí eu acompanhei 2020 as aulas da Comu toda quinta-feira, eu aparecia lá, fazia os exercícios bonitinho. 2020 eu acabei não acompanhando tanto, porque depois da UERJ eu entrei pro cursinho. Aí acabou que no ritmo não deu tanto. Mas eu já tava, o foco parece ser bom, não sei o quê. Aí eu conversei com meus pais. Aí vai ser aquela coisa, né? Será que é isso tudo mesmo? Que o pessoal fala. Falam que lá é puxado, é difícil, mas é muito bom, que aprova pra caramba. É aquela coisa assim, só ouvir falar, né? Exatamente. Mas eu falei, pai, eles aprovaram... Foi quanto da UERJ? Tinha sido, eu acho que 2020 foi tipo 24, aí depois 30 e por aí vai. Eu acho que foi na época do 30 que eu falei, não, pai, mas eles aprovaram 30 na UERJ. Aí o meu pai, não, mas quantas vagas tem? Aí eu, na ampla, 55 ou 56. 57, são 104 vagas 57. ao todo, 57 na ampla. Aí eles, 30, aí ele, oi? Ele, é mais de 50%. Aí eu, Aí ele, não, Camila, então vamos fazer um esforço aí pra você ir, porque você tem que passar. Ele falou, não aguento mais te ver estudando. Aí chegou 2022 e Camila se torna FOC. Vem para uma turma de preparatório completo, modalidade semipresencial. Já estávamos ali, né, voltando à nossa vida normal, então com a pandemia melhor controlada, todo mundo vacinadinho, graças a Deus. E aí, como é que foi esse 2022 para você? Assim, o que você teve que encarar de diferente nessa experiência de ter vindo pro Foco? Uma diferença muito grande, assim, pra mim, foi essa coisa de ter que engolir os sapos gelados. Porque, assim, por muito tempo, não é que eu ignorava, mas eu meio que acreditava que não ia aprender certas matérias. Era algo do tipo, eu errei isso num simulado. Tá bom, eu sempre erro isso mesmo, só via lá uma correção rápida. Tá, da próxima vez tem que fazer isso, mas não ia com afinco ali, ver o que eu realmente tinha errado e que, na verdade, eu não sabia aquele conteúdo de fato. Então, foi muito isso, assim, de eu acreditar, putz, eu tenho que ver meus erros e realmente aprender com eles. Porque eu somente via que eu errei e falava, tá, esse assunto eu sei que eu não sei, mas eu não realmente estudava ele pra aprender. Mas como ter vindo pra cá, por que estar aqui acabou mudando essa mentalidade em você? Eu acho que é como se fosse a cultura daqui, sabe? Você ouve isso em todo lugar. Você fala, os outros professores também falam.
E as mentorias também ajudavam muito, porque era sempre aquele momento de você relembrar que isso deve ser feito, qual o caminho que você está seguindo para aprovação. Então, acho que é quase uma essência, assim, do ambiente. É verdade. E é por isso que eu gosto tanto da palavra time, né? Porque é um ambiente de pertencimento e um ambiente de alinhamento de cultura, que nem você falou. Então, é um estilo mesmo de viver, de pensar. Não é só sobre o vestibular, mas é uma mudança muito mais profunda que faz a gente ter que sair da nossa zona de conforto para crescer. E a gente não vai dizer, olha, imagina, vai ser de boa, meia horinha por dia. Não, não tem atalho, não tem suavização nem romantização. É a realidade, cara. Vão ter momentos que vão ser muito punks, vai ser difícil, é desconfortável ter que engolir esse sapo gelado, puxar a casca da ferida, calçar a sandalinha rosa neon da humildade para encarar o erro, né, como realmente uma oportunidade de aprendizado. Não é gostoso, Nem um mas pouco. é necessário, né? É aquela frase que tá muito em moda, que para viver o propósito, a gente tem que suportar o processo. Quem não suporta o processo não vive o propósito. Sim. E parece só um clichê, né, de marombeiro, mas não é, cara, é real. Para hoje você tá na condição de caloura de medicina, de uma federal, aprovada, etc., cara, você teve que engolir os sapos gelados, né, inevitavelmente. E ao longo desse 2022, que foi o ano da tua preparação da aprovação, o que você considera assim como mais desafiador? Eu acho que de desafiador, para mim, foi alguns conteúdos que eu realmente não cheguei a ver com muita profundidade em 2020, justamente por ser aquela correria. Então, muita coisa que eram matérias mais puxadas, que eu acabei não vendo com tanta profundidade. Por exemplo, botânica eu não vi direito, alguma coisa de fisiologia animal eu também não consegui ver com muitos detalhes. Eletromagnetismo eu quase não vi, eu só vi, tipo, ímã. Polo norte, polo sul. Acabou. Se atrai, é isso. Então, todo negócio de campo eletromagnético, não sei o que é isso. Então, assim, de ter que aprender isso mesmo, porque o que eu vi no colégio, eu vi muito bem. O colégio me deu uma base, assim, excelente. Mas o que eu não via era o chão. Então, o meu domínio de conteúdo ou era muito bom ou era muito ruim, não tinha o meio termo. Então, ter que lidar com esse muito ruim, ao mesmo tempo que coisas que eu era muito boa. Então, era um dilema. Você teve que estudar de forma desequilibrada para equilibrar os seus conteúdos. Sim. Isso é uma coisa muito interessante, porque vários vestibulandos de medicina me vêm com essa treta, né? Que é como equilibrar o meu estudo. Eu falo, não, mas é o contrário. Você desequilibra no estudo para equilibrar nos conhecimentos. Porque ninguém que está fazendo o vestibular de medicina depois de ter vindo da escola vai estar começando o processo do zero. Você tem um ponto de partida, você tem uma bagagem, você tem pontos que você já vem com mais força e outros que você vem mais frágil. Então, se você tentar administrar o tempo, botar uma fatia de tempo, né, equilibrada para dar conta de tudo, todas as aulas que eu vi na semana, eu tenho que zerar os exercícios daqueles capítulos. Se você for tentar buscar o equilíbrio no estudo, né, que é aquela coisa que as pessoas gostariam, ter o cronograma perfeitinho, de 13 horas às 15, capítulo 7 de Física 1. Aí de 15 a 15h30, meu lanchinho. Aí de 15h30 às 16h45. Cara, se pudesse ser assim, se a vida funcionasse, né, dentro desse relógio, seria muito legal. Mas a gente sabe que na prática não é, porque muitas vezes, para você conseguir dar conta de melhorar, realmente tracionar sua performance nos assuntos que você começa frágil, cara, é um estudo grato. As pessoas diriam ingrato, né? Mas é grato. Grato em que sentido? Você vai ralar muito.
Assim, o ponteiro do relógio parece que vai girar muito mais rápido. Você fala, não acredito que eu tô há 3 horas aqui pra aprender, pra revisar o erro de 5 questões de eletromagnetismo. Porra, não é possível. Que isso, gente? Eu tenho 3 minutos pra acertar uma questão no Enem, como é que eu tô... Mas é um estudo grato, justamente porque ele é um estudo que vai fazer a diferença lá na frente, né? Constatar que você sabe o que você já sabe... Agora, constatar que você, ao longo daqueles meses, passou a saber o que no início você não sabia, isso é muito bom. É muito gratificante. E nesse Enem eu acertei a questão de eletromagnetismo. Aí, ó, tipo, é isso, né? Tipo, cara, aquilo não foi em vão. Eu perturbava na monitoria. Nossa, toda terça-feira eu tava lá. Quem era seu monitor ou sua monitora coringa? O Paulo. Eu encontrei ele aqui fora. Eu ainda não tinha visto ele pessoalmente depois. Mas eu perturbava ele toda terça-feira. É isso, é uma dedicação que vai... Não é gastar, né? Não é perder tempo, é investir. Ai, Carol, eu tenho perdido muito tempo montando autodiagnóstico. Eu tenho perdido muito tempo para corrigir os meus erros no simulado. Eu falo, pode trocar o verbo, tá completamente errado. Você não tá perdendo nada. Você tá investindo. Você era dessas que levava realmente o simulado a sério, que corrigia, que procurava aprender, que tirava dúvida? Eu tive que aprender a ser assim, na verdade. No começo, pra mim era um pouco frustrante. Pô, às vezes eu ficava 2, 3 dias pra corrigir um simulado. Por exemplo, um parcial de matemática, um parcial de natureza. Às vezes não conseguia terminar em um dia só. Eu ficava, caraca, eu tô gastando 3 dias pra corrigir. Mas quando eu fui vendo que eu conseguia não só aprender com aqueles erros, mas, sabe, meio que planilhar, assim, mapear o que eu não tinha de domínio, assim, ajudava bastante, porque às vezes eu via um negócio, falava, caramba, eu não sabia que eu não sabia isso, eu errei, vou procurar saber. Aí pegava um livro de ensino médio que tinha tudo lá guardado, fazia os exercícios e levava para monitoria. Olha, esse aqui eu não entendi, como é que faz? Então, realmente ajudava. Você realmente estava trabalhando de uma forma analítica nesse processo de conhecer os seus gaps. Sim. De descobrir os seus gaps. E como você sempre foi uma aluna muito dedicada, que foi o que você falou, você aprendeu bem aquilo que você foi ensinada, Sim. né? Mas tinham coisas que você nem entrou em contato na escola. Você tinha gaps mesmo que você veio trazendo desde a época da escola. E que eram importantes, que você abria a prova do Enem e caíam aquelas questões. Você via na prova da UES e falava, cara, eu deveria saber isso, mas eu não sei. Então, né, o que eu preciso aprender? E você ia para cima. Então, você identificava, você usava as ferramentas da forma correta. Simulado é ferramenta. As pessoas acham que o simulado, ele é uma coletânea para você saber quantas questões você está acertando. Você está completamente errado. Simulado é uma ferramenta analítica para você saber o que você está errando. Ele é muito mais uma análise qualitativa do que quantitativa, né? Tipo, nossa, eu acertei 123 questões nesse simulado Enem. Legal, interessante, mas quais foram os conteúdos das dezenas de questões que você errou? O que você vai fazer a partir desses erros? Como é que você vai usar esses erros como um trampolim para te gerar algum nível de aprendizado que talvez no próximo simulado, quando aquele assunto, que é muito recorrente, volta a cair. Você não vai fugir dele, né? Você consiga sentir que agora você tem um nível de domínio que te permita fazer algo diferente. É isso. E volta muito naquilo que você falou, que é essa coisa da cultura, né? A gente está o tempo todo batendo tanto em cima disso que mesmo que você queira se anestesiar, se manter sentadinho no puff da dificuldade, quentinho, você não consegue. Porque você está o tempo todo estimulada a ir para a ação, Sim. a raciocinar o problema,
a não simplesmente se abraçar ao problema, mas a raciocinar formas de solucionar o problema. E você conseguiu ter ao longo de 2022 uma rotina que você considera como sustentável, saudável? Como é que era essa coisa de você conciliar tua vida pessoal com a sua vida profissional de vestibulanda? Olha, eu vou dizer, 2022 foi melhor conciliada do que 2021, por exemplo. Porque, assim, 2021 foi uma loucura, porque todos os vestibulares tinham sido adiados, então, assim, não teve folga. Não descansou janeiro, não descansou dezembro, praticamente. Então, eu tava muito exausta. E os meus pais sempre falam, cara, você tem que descansar, você tem que conciliar. Então, por exemplo, o domingo que não tinha simulado, sair de casa, não estudar, vamos passear, vamos andar de bicicleta no aterro, fazer qualquer coisa que não seja ficar em casa, porque senão você vai estudar. Então, às vezes, o ambiente ajuda também, assim, porque se ficar em casa, vai acabar pegando livro, nem que você não vá fazer exercício, você vai acabar, mas como é que é aquela fórmula mesmo? Aí você vai e olha. E Vira um processo compulsivo, né? Sim, vira. Porque ninguém nunca vai chegar um momento de falar, agora sei tudo, estou tranquila, guardem todas as apostilas, porque queimem todos os livros, porque já tá tudo aqui. Isso não vai acontecer nunca. Nunca mesmo, em momento Nem nenhum hoje da já. vida. Nunca, em momento nenhum. Então, se a gente também não aceitar que descanso, lazer, bem-estar, autocuidado são ferramentas para que a gente continue o nosso processo eterno de aprendizado, de trabalho, de aprendizado, a gente vai estar sempre adiando esses momentos, né? Até chegar uma hora que não aguenta mais, você tá doente e assim, não só mentalmente, às vezes sintomas físicos, às vezes, sei lá, dá até febre, assim, alguma coisa. Sim, a saúde mental de muitas pessoas vai pro beleléu mesmo. Como é que foi para você essa parte dos cuidados emocionais, da saúde mental? Você, ao longo desse processo, teve ajuda de psicólogo? Você usou esses recursos para conseguir tentar se manter mais cuidada mesmo? Eu faço psicóloga, não aqui do foco, Uhum. que a minha é um pouco mais específica, porque eu recebi diagnóstico de autismo e a minha Em 2022. Sim. Tudo em 2022. Tudo aconteceu. E aí ela é específica, né, para isso, para justamente eu treinar algumas coisas, né, de fala e tudo mais. Mas com certeza me ajudou bastante, tanto para eu me aceitar melhor e trabalhar justamente as minhas dificuldades. Porque às vezes eu me culpava muito. Poxa, às vezes eu consigo fazer tal matéria com uma facilidade incrível e a outra eu fico batendo cabeça e não consigo de jeito nenhum. Ela falava, calma, você tem que analisar melhor. Ela tira um dia de pausa, tira algumas horas e volta. Você volta com outra cabeça. Então, realmente ajudou bastante, assim. E Camila, você falou de um ponto agora que é muito sensível e infelizmente ainda é um grande tabu, né, na nossa sociedade. Ter um diagnóstico como o autismo no ano que você tá fazendo vestibular, que você tá dedicadíssima, que você tá ali, né, se sentindo, caramba, voando, decolando, encarando um monte de coisa. Como é que foi esse diagnóstico para você, assim? Como é que você recebeu isso? Como é que você encarou isso? O que mudou a partir do momento que você teve o teu diagnóstico? Então, eu comecei a avaliação lá por volta de abril e em agosto recebi a confirmação. Foi, inclusive, 4 dias depois do meu aniversário, de 20. E, assim, mudou muita coisa, assim, deu justamente me aceitar melhor. Porque eu sempre tive muita dificuldade, assim, de falar. Então, por exemplo, numa aula, levantar a mão e perguntar pro professor, pra mim era um sacrifício. Às vezes até no final da aula tirar uma dúvida já era um pouco mais difícil.
me perguntar no meio da aula, então, era impossível. Às vezes eu virava pra Clara, que às vezes sentava do meu lado, ou pra Lara, falava, cara, isso daí você entendeu? Pergunta aí pra mim, porque senão eu não conseguia. Então, assim, ajudou muito, tanto de eu aprender estratégias novas para poder conseguir ser mais independente nesses pontos, como também me aceitar quando eu não conseguisse e fazer, tá tudo bem fazer outra hora. Em algum momento, ter recebido esse diagnóstico te fez duvidar que você seria capaz de ser aprovada ou talvez ser capaz de ser a médica que você vinha idealizando? Eu sempre tive, assim, um pouco de dúvida lá no fundo, porque esse negócio de chegar perto, mas não tão perto, sempre pega bastante pesado. Mas, assim, receber o diagnóstico, acho que na verdade fez a certeza ficar mais forte. Porque eu vi realmente quais eram meus pontos fracos e fortes e as coisas que eu me culpava e na verdade não sabia o porquê eu tinha dificuldade, eu passei a entender melhor. Porque eu às vezes me sentia assim, idiota do tipo, eu nunca vou poder aprender esse tipo de coisa. E aí a psicóloga veio e falou: "Não, eu tô aqui pra isso, eu vou te ensinar". E eu fiquei: "Caramba, então eu posso aprender? Que legal! Então agora eu vou conseguir". Então, na verdade, acendeu a certeza, assim. E eu acho que é incrível, assim, a tua espontaneidade, a tua sinceridade de falar sobre isso, porque a maioria das pessoas não tem coragem de assumir nem para elas mesmas as suas características, tanto as habilidades quanto as dificuldades. Não tem coragem. Elas querem, tipo, se colocar dentro de uma caixinha e mostrar o que elas acham que vai agradar ao outro. E quando você sentou a primeira vez e me contou, né, do diagnóstico, eu vi um brilho no seu olho. Eu falei isso pra você no dia, que eu nunca tinha visto até então, assim, que era... Foi como um desabrochar mesmo, de falar assim, cara, é isso, eu tenho esse diagnóstico, eu tenho autismo, eu não sou menos por isso. Na verdade, eu tô feliz porque agora eu entendo por que tinham algumas características minhas que eram diferentes quando eu me comparo, tentava me colocar na caixinha, tentava me comparar, né, com o que é considerado o espectro de normalidade, né, o que é ser normal. Oh, meu Deus! E você tava feliz, cara, você tava radiante, você tava livre, livre para ser você, mas não no sentido de simplesmente falar: "Ah, tá bom, vai, eu tenho mais dificuldades em XYZ e eu tenho altas habilidades em ABC. E é isso e é isso". Não, foi te falar assim: "Agora eu entendi que onde eu tenho dificuldade, eu tenho espaço para crescer, para me desenvolver". E como uma boa nerd, você gostou disso. E você abraçou isso e você tava e está, né, numa fase muito boa. E limites, quando a gente, de alguma forma, né, olha para as nossas características, para as nossas habilidades ou dificuldades, como limitações, né? Eu sou assim, eu não consigo isso, eu não posso aquilo. A gente se impede mesmo, né, de experimentar o novo, de tentar de um jeito diferente. E representatividade é um tema muito forte, né, que eu fico muito feliz de nos últimos anos se falar tanto sobre representatividade. E eu não sei se já parou para pensar nisso alguma vez, porque a sua aprovação é algo ainda muito recente. Mas, cara, você vai ser uma médica autista que vai inspirar. Cara, assim, o céu é o limite. Se a gente tá falando sobre limite, o céu é o limite. E o tamanho do seu céu é muito alto, assim, porque essa parte toda de você, depois que você teve o diagnóstico, você começou então a
a fazer o acompanhamento, a desenvolver essas habilidades comunicativas, cara, você tá muito comunicativa. Então, é outra Camila. Então, assim, cara, você vai inspirar muitas pessoas, você vai dar voz para encorajar muitas outras pessoas que talvez por medo, por desconhecimento, possam em algum momento, por se sentir diferentes ou por ter um diagnóstico, não necessariamente de autismo, mas de qualquer outra coisa que novamente fuja, né, do que é o espectro da normalidade, falem, não, peraí, eu conheço uma menina, a Camila, que ela já falou sobre isso, ela viveu isso, e cara, se aquilo não é ser normal, pô, eu quero ser igual a Camila, eu achei aquilo muito legal. Sabe, desconstruir essas bobagens, assim, essas questões de isso é pra mim, isso não é, isso cabe pra você, isso não cabe, que antigamente já pertenceu, né, ao que era de homem, ao que era de mulher, né, ao que era de gente jovem, ao que era de gente mais velha. Tantas coisas já foram desconstruídas e eu acho que essa é mais uma. Então, você já parou alguma vez pra pensar assim nisso? Nessa referência que de alguma forma você vai se tornar? A minha mãe já falou isso algumas vezes pra mim, que eu vou ser a que vai abrir portas. É isso. E é lindo, né? Camila, eu queria muito te pedir para deixar uma mensagem para quem nesse momento está assistindo sua entrevista e também quer ser médica como você, está encarando seu ano de vestibular, talvez o primeiro ano, talvez não. Então, eu queria que você deixasse alguma mensagem, alguma coisa que você acha que pode fazer diferença, né, para que esse ano seja mais leve. Assim, eu sei que pode parecer clichê, mas, assim, você provavelmente tá fazendo o melhor que você pode agora, com as ferramentas que você tem. Então, não se culpe pelo passado, pelo que você acha que poderia ter feito melhor, porque você tá vendo com a sua mente de hoje. Mas naquela época, você fez o melhor que você podia. Então, faz o melhor hoje, agora, também, que lá na frente vai dar certo. Faz acreditando, né? Que se isso é o que você tem para dar agora, muitas vezes até fugindo do que a gente gostaria, do que a gente idealizaria, é o nosso melhor hoje. Faz com a mente tranquila, faz em paz e faz, como a Camila falou, acreditando que aquilo vai voltar, que aquilo vai ter um retorno positivo. Camila, obrigada demais pela entrevista, pelo carinho, pela generosidade de ter vindo compartilhar um pouquinho da sua história. Vai ter Carioca em Santa Catarina em breve. Mó barato isso, né? Essas portas que o Enem acaba abrindo, né? Sim. É um intercâmbio cultural absurdo. E eu tô muito feliz, de verdade, viu? Muito, 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 você sabe disso. Galera, espero muito que vocês tenham gostado também da entrevista, de ter conhecido a Camila. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, larga o dedo aqui embaixo dos comentários, que eu vou pedir pra Camila dar uma passadinha aqui de vez em quando pra responder vocês. E é isso, semana que vem tem mais novos episódios chegando aí toda segunda-feira às 18 horas. E bora deixar o nosso beijo e nosso tchau pra galera, Camila. Beijo! Tchau! Tchau!